Olá, seja bem-vindo ao Franconecta Pod. Aqui é a sua conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou apresentadora desse podcast e tenho aqui ao meu lado a Larissa, que é, para mim, a menina prodígio do setor condominial. É quem está trazendo um frescor aqui para o nosso podcast. E hoje, Larissa, se apresenta aí um pouquinho e vamos falar já das nossas convidadas, já na sequência. Já tem 3 dias aí, né? 3 episódios que vocês estão me vendo também com a Roberta, essa Beyoncé brasileira que eu falo, né? Eu sou a Larissa Azevedo, eu sou sócia proprietária da Dharma Condo e eu sou uma filha da Franco Vieira, já me sinto filha da ótimo, Franco. Eu adoro. Então, vou começar apresentando as nossas convidadas de hoje. Então, eu vou ler, porque essa mulher ela tem tanto peso que não tem como eu decorar esse tipo de palavra, né? Então, vamos lá. Hoje, uma das nossas convidadas é a síndica profissional Marineia Marques, administradora, síndica profissional, mentora de síndicos e palestrante. Especialista em gestão condominial com mais de 15 anos de experiência atuando no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho esse peso de mulher, gente. Conta pra gente um pouquinho, Marineia. Quem é a Marineia? Olha... É uma história. É muita emoção. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, mulheres maravilhosas, parceiras de trabalho, amigas, companheiras de labuta nesse mundo condominial. E a minha história começou há 16 anos atrás. Eu me vi sozinha, com 3 filhas pequenas, 2 de 7 anos e uma de 2 anos. Precisando se repensar na vida. Comecei sendo síndica moradora, de onde eu estava alocando um imóvel. Fiquei apaixonada pela sindicatura e ali iniciou a minha história de sucesso. Maravilhosa. Eu conheço essa história, eu sou sua fã, Mari. E vou apresentar uma outra pessoa também que eu admiro demais. É uma mulher incrível, empreendedora. É a Vânia Leite. Eu vou ler também, porque é aquilo, gente. Hoje Você a gente falar tá com de mulheres mulheres fortes. De peso, né? Exato. E aí eu quero ler cada detalhe dessa apresentação dela, porque ela não é só isso não, gente. Ela é muito mais. Mas vamos lá, a gente tem que economizar o nosso tempo aqui para compartilhar. Então, Vânia Leite, advogada, 27 anos. Ela é sócia da L. Rodrigues e fundou também a L. Rodrigues junto com a irmã dela. Administradora de condomínio e imóveis e síndica moradora desde 2016. Que loucura, Vaninha. Conta pra gente aí essa experiência entre ser advogada, administradora de condomínio e síndica profissional. Como E mãe! E mãe de 2 meninos lindos. Conta aí um pouquinho como é que você entrou nesse universo condominial. Então, eu sou a Vânia Leite, sócia da L. Rodrigues, administração de condomínios e imóveis, junto com a minha irmã, Vládia Rodrigues. Nós entramos no mercado imobiliário em 1997, eram 2 jovens recém-formadas, saímos da faculdade quase que juntas, né? E olhamos uma para a outra e falamos assim, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos enfrentar o mercado de trabalho ou vamos buscar alguma coisa nossa? E o meu pai, ele sempre colocou essa visão para a gente, de que a gente tinha que trabalhar por conta própria. Nós passamos a vida toda ele ensinando isso para a gente. E nós saímos da faculdade, eu me formei saí da faculdade de Direito, ela administração de empresas, e aí nós fundamos, né, abrimos a L. Rodrigues, administração de condomínios e imóveis. Começamos... A faca e o queijo na mão, Sim. né? Uma advogada e uma... Tudo administradora, A né? mesa hoje está completa. Não, tá completa. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui só assim, gente, ó. Uma síndica com 27 condomínios, outra com quantos condomínios? 8 condomínios diretos e 3 indiretos, porque nesses 3 eu sou consultora. Não, eu tenho que fazer uma vírgula aqui. Diga. A Marineia, quando se apresentou e contou um breve resumo da história dela, ela falou uma coisa que é muito importante e precisa ser exaltada. Ela se viu naquele momento da vida dela e o ser síndico naquele momento foi como ela conseguiria seguir. E eu vejo isso muito no mercado hoje em dia. Muitos síndicos ditos profissionais, sem nenhum conhecimento, sem se especializar em nada, sem estudar, sem buscar
Porque qualquer um pode ser síndico, Sim. né? A gente não precisa de uma faculdade específica, a gente não precisa... Qualquer um pode ser síndico, é só levantar a mão e falar, eu quero, eu me candidato. E essa mulher não. Se você olhar, essa mulher tá em tudo que é evento, em tudo que é curso, então é uma área, a gente tem que se especializar sim, a gente tem que correr atrás sim. E eu tô aqui babando, porque eu sei que ela faz. Então, ela é uma síndica profissional. E ela Roberta. faz há muito tempo. A gente vê a Mari, né, agora nos eventos, né, participativa, mas ela teve aí uma longa jornada de busca profissional, né, de busca de conhecimento, de formações, MBA. Conta um pouquinho pra gente, Mari, o que você considera relevante para o síndico hoje? Onde que ele tem que buscar informação? O que ele precisa saber? Conta pra gente qual foi essa tua jornada até esse ponto dessa mulher maravilhosa que a gente admira tanto. Então, a Lala falou de qualquer um pode ser síndico, mas o síndico não pode ser qualquer um. Brilhante Maravilhoso. Fala de novo pra gente pegar esse corte bem... Fala de novo, assim, com A gente com vai botar aquela em letras entonação, pra botar em garrafais. letras garrafais. Qualquer um pode ser síndico, mas o síndico não pode ser qualquer um. Maravilhosa. Palmas para ela! Maravilhosa. Conta aí pra gente, Mari, qual é a jornada que você acredita que um síndico tem que fazer? A jornada da busca do conhecimento, né? Todo mundo aqui tá de acordo que o síndico certeza. tem que buscar conhecimento? Todas as áreas, mas principalmente o síndico tá fazendo aquela gestão ali de um coletivo, né, gente? Exatamente, é muita responsabilidade. Fala pra gente aí o que você orienta os síndicos. Pois é, aí como não pode ser qualquer um, precisa ir em busca do profissionalismo, assim como em qualquer profissão. Administradora, FVE, a amiga Larissa. Então, eu inicialmente comecei como uma síndica orgânica, embora já era graduada em administração. Nos 2 primeiros anos percebi que não era somente uma graduação em administração que me daria aí... Uma base, né? Sim, porque o condomínio, ele versa sobre várias áreas. Você fala de economia, você fala de engenharia, você fala de muitas áreas. E principalmente a psicologia. Aliás, o grande tendão de Aquiles de um síndico, principalmente pós-pandemia, é a questão relacional. Relacionamento com os condôminos. Então, eu comecei a perceber isso, porque inicialmente era um condomínio de 12 unidades, depois um condomínio de mais 12 unidades, e as questões começam a pegar uma complexidade que aqui eu não estou conseguindo resolver. Fui fazer um curso de Direito Condominial. Na sequência, fui fazer um curso de Psicologia aplicada à Administração, Direito do Consumidor, porque o condômino é um consumidor, e fui entrando ali em algumas áreas. E, por último, percebi que eu precisava também estudar sobre PNL. Maravilha. Entender a mente humana, porque no momento que eu compreendesse a mente humana, seria fácil administrar os conflitos, que não são poucos. Mari, fala pra quem tá assistindo a gente o que é PNL. Programação neurolinguística. É que eu sou de marketing, né? Ela olhou pra mim e eu já assim, né? É isso. Mas sabe uma coisa que eu acho também? Que o síndico, eu acho que todo mundo que lida com pessoas, né? Precisa estudar. Eu fiz um curso de comunicação não violenta. Eu acho que esse é um tema muito importante. Porque hoje, por nada, as pessoas acabam uma relação... Né? E às vezes existem vários tipos comportamentais, né? Às vezes o que pra mim é muito natural, pra você é uma agressão. Então tem que ter uma convenção, né? Não é o que fala, é como fala. Exatamente. Eu acho que esse curso, de repente, pro síndico, vou procurar alguém pra trazer aqui pro nosso podcast pra falar desse assunto, que eu acho que vai ser bom. Então, nessa jornada, assim, o que eu percebi que seria assim, de grande relevância era capacitação para tratar de determinados temas com os condôminos. Sim. Não seria falta de dinheiro no condomínio, que eu pego emprestado da administradora e digo que não vou pagar os juros, porque eu não tenho dinheiro para pagar os juros. E a administradora empresta sem juros. Empresta dinheiro, aí ela empresta. Mas a questão do relacionamento com pessoas, então, estudar, se profissionalizar e, principalmente, ter capacidade de lidar com as pessoas.
Porque o grande desafio dos condomínios hoje não é falta de dinheiro, mas o trato humano. O relacionamento, né? Exatamente. É isso. E a gente falou aqui, a Mari, ela é uma síndica profissional, né? Eu vejo, assim, o nosso cliente da Franco é muito aquele síndico orgânico, né? Que muitas das vezes acabou de ser eleito, ele não sabe nada, então ele pergunta muitas coisas pra gente, né? E aí tem muitos síndicos que estão naquela etapa de conscientizar, eles começam a entender que não dá para ser síndico, que ele mora ali e tem vários desafios. E começa a conscientizar a coletividade ali que é melhor um síndico profissional, né? Então, assim, a gente está falando aqui com uma síndica orgânica que é a Vânia. Vânia, fala pra gente dessa experiência, antes de falar da parte da administração, né? Fala um pouquinho dessa experiência que você tem como síndica profissional desde 2016. No condomínio... Profissional não, orgânica, né? Pois é. No condomínio eu sou síndica orgânica. Para mim não ficou difícil enfrentar, né, a sindicatura no prédio, exatamente por eu trabalhar na área. Então, eu trouxe, né, para o condomínio uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande, então ficou mais fácil, ficou mais simples levar isso dentro do condomínio. Agora, tem a questão do relacionamento com os moradores lá. Além da parte técnica, e a parte técnica é aquela parte que a gente trouxe dentro do escritório, mas tem a parte do relacionamento, a parte do contato com os moradores. Porque por ser moradora, eu estou em contato com eles quase que 24 horas. A madrugada passada mesmo, faltou luz 2 horas da manhã. Os meus funcionários estão capacitados para enfrentar esse problema, mas eu não consigo deixá-los sozinhos. 2 horas da manhã estava a Vânia lá embaixo na portaria com eles. Eu acho que esse é o grande desafio, né, do síndico morador. Entendeu? Eu não consigo deixar. Tá ali no prédio. Exatamente. Primeiro eu estava monitorando, ligo para a portaria. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas aí tá, 5 minutos, 10 minutos, eu falei assim, ó, espera aí que eu vou descer. E aí, quando você desce, você sente assim, aquele alívio. Entendeu? Mas conseguiriam tranquilamente resolver. Mas eu estou no prédio, então não consigo deixá-los sozinho. E não só nessa parte de funcionários, na parte com relacionamento com os moradores. Os moradores, às vezes, me procuram, entram em contato comigo, mas não para resolver um problema dentro do condomínio. É muito mais um problema pessoal. Eles querem desabafar, eles querem conversar. Sim. E aí a gente fica, assim, eles conversam sobre tudo com a gente, entendeu? Às vezes eu falo assim, peraí, mas eu mesma acho que não teria coragem de conversar com um terceiro estranho. Determinados assuntos, assim, sim, e que eu escuto. E aí entra o braço de psicologia do síndico, né? E aí a gente e absorve tudo aquilo. E, né, a gente absorve. Como é que fica a gestão do tempo, assim, né? Porque você tá no prédio, você é abordado, você entra no elevador com as pessoas, né? Eu acho que isso deve ser um desafio, você falar o não, né? Não, eu não falo não, aí eu vou chamar meu marido e meus filhos aqui. Então você só pode ser síndica de um condomínio, do seu, só ponto. Do meu. Não, aí quando acontece, né, então, a minha vai enlouquecer. Aí quando acontece na administradora, né, dos condomínios, dos síndicos, falam, Vânia, vai ter eleição agora, não vou me candidatar, por favor, preciso de um síndico profissional, de uma indicação. Aí Marina entra em ação. E isso com o síndico profissional é diferente. Isso é ótimo, né? Essa parceria, a gente vai falar de parceria aqui. E a imparcialidade, não é? Eu tô lá fora, então ele dificilmente, quando me aborda, ele vai aprofundar nessas coisas mais íntimas. É uma pessoa de fora, eu não conheço muito bem. Claro. Mas enquanto morador acontece muito, o tempo todo. Eu imagino. Mas assim, a gente falou aqui de sindicatura profissional, orgânica, você tem uma administradora, né? Uhum. E o que eu ouço muito nessa fase, né, quando o cliente, a gente quer botar um síndico profissional, e eu também indico a Marinéia e outras síndicas do nosso grupo, né? Tem aqui a Lari também, elas passam por um processo. Eu indico a Larissa. Sim, isso é maravilhoso, gente. A gente tá falando de conexão e network network aqui. Eu indiquei Larissa na região dos lagos, mandei o contato para ela. Gente, a gente tá o tempo todo. A gente indica quem a gente gosta. Isso. A gente só faz negócio com quem a gente gosta e confia. É isso. Mas aí, concluindo, eu vou até ler aqui para eu não sair da pauta, porque a gente tem muito assunto, né? É muito assunto. Qual que é a diferença? É uma pergunta boba. Eu até sei a resposta, mas eu quero que vocês respondam aqui, porque chega muito pra gente, né? Acaba que nós, como prestadores de serviço, estamos dentro do condomínio.
E um síndico novo acaba perguntando para quem está perto. E eles perguntam assim, se eu colocar um síndico profissional, eu não preciso ter uma administradora? Como é que é isso? Vaninha, precisa ter administradora se tem síndico profissional? Precisa. É o que eu explico. A administradora, ela não está dentro do condomínio. A administradora, ela vai resolver os problemas administrativos do prédio, aquele problema externo, folha de pagamento, toda a gestão de pessoal, a gestão financeira, a gestão administrativa. O síndico, e as responsabilidades são muito diferentes. A responsabilidade do síndico profissional é diferente da responsabilidade da administradora. E o síndico profissional, ele está dentro do condomínio exatamente para poder fazer a gestão do prédio e passar as informações para a administradora. É o que eu falo para eles. Às vezes eu tenho essas perguntas no escritório. Se eu contratar uma administradora, eu não preciso de um síndico? Eu falei, gente, precisa. Até porque, ponto 1, um exemplo básico que eu explico para eles. Para quem que eu vou cumprir ordens? Imagina, 100 unidades, o vizinho um exemplo, do 101 diz para mim assim, manda uma notificação para o 301 porque ele jogou papel no chão. Aí o 301 fala assim, não, é implicância do 101. Não, imagina também, né? Tá tendo uma obra. Como é que você vai acompanhar aquilo ali? Não existe. Não tem o como, condomínio né? precisa ter um responsável legal e esse responsável é o síndico. Maravilha. E até nesse gancho, seria a próxima pergunta, mas acho que tá ali em sintonia. Quem responde a quem? Quem contrata quem? Como funciona isso dentro da administradora com o síndico? Ou orgânico ou profissional? Então, a administradora, ela é contratada pelo síndico, né? Aí ou síndico profissional ou síndico orgânico. E a administradora, ela vai cumprir as ordens do síndico. Ela não cumpre as ordens dos moradores, ela não cumpre as ordens dos condôminos, né? Porque existe a diferença do que é o responsável, legal. E que encaminha todas as determinações para a administradora. Então tá, a gente cumpre tá ordens. Bem explícito aí sim, que cada um tá na cada sua papéis relação. completamente E diferentes. aí, de vez em quando, entra em contato com a gente um condômino também determinando o que a gente tem que fazer. Eu explico, não. A gente precisa, a gente responde para o síndico. Com seu síndico? Sim. Mas o síndico não me deu atenção. Eu falei, deu, com certeza ele deu. E aí a gente já definiu aqui, né, que são papéis diferentes. Muito. E aí, quais são os papéis da administradora? E o que o síndico tem que olhar? Ela vai responder o papel e você responde a parte do síndico. O que o síndico tem que analisar na hora de contratar uma administradora? A administradora, no escritório eu costumo dizer que nós somos o braço direito do síndico. Nós estamos ali para assessorar e para ajudar no que for preciso. O que o síndico precisar, ele pode contar com o serviço da Eli Rodrigues. A gente trabalha do dia 1º ao dia 30. A gente começa com a emissão dos boletos bancários, a gente faz a emissão para que eles possam, que são as cotas condominiais, né? E todos os eixos que o condomínio indicar. A gente faz a emissão desses boletos, os condôminos pagam, a gente faz o levantamento dessa receita, identifica os inadimplentes, a gente faz o pagamento de todas as contas ao longo desses 30 dias que forem encaminhados pelo síndico, a gente presta toda a assessoria necessária para o síndico. Durante esse período de 30 dias, durante o período, né, do mês, ao longo do mês, surgem leis novas, surgem novas determinações, novas orientações, e a gente tem que estar sempre colocando o síndico, né, a par de todas essas informações. Às vezes a gente identifica ali que o síndico, de repente, está tomando alguma decisão que não seja correta, ou através de um e-mail que ele encaminha para a gente, de imediato a gente faz contato com ele, explica, orienta, informa para ele que aquilo dali pode causar um problema futuro, e a gente vai passando toda essa orientação para eles. E quando chega próximo do final do mês, a gente já começa a montar o balancete, o demonstrativo financeiro. Chega no dia 30, a gente fecha a pasta, depois faz a revisão e entrega. É um processo contínuo. E nesse meio tempo do mês tem toda a assessoria, ao síndico, aos condôminos. Sim, e a folha de pagamento que faz... Fora as assembleias, sim, fora né? Mais notificações, multas, advertências, entendeu? Fora o contato com o síndico. É um braço do síndico importantíssimo, né? E precisa ter essa sinergia, né? Entre a administradora, o síndico e o condomínio. Porque que acontece? Eu percebo que tem condomínios de portes diferentes, com características diferentes, com peculiaridades mesmo, né? E aí, Mari, me fala, como que você faz para
eu vou botar essa administradora nesse condomínio. Não, nesse condomínio aqui eu vou colocar aquela outra administradora que é mais o perfil. E o que você olha na hora de contratar essas administradoras? Então, isso é de grande relevância. Você precisa entender o perfil do condomínio, o que os condôminos querem, que tipo de trabalho, de serviço eles querem que seja realizado, para você ir ao mercado em busca de uma administradora que se adeque melhor àquele condomínio. Agora mesmo eu peguei um condomínio, 40 unidades. Marinéia, primeira ação, troque administradora. Nós queremos uma administradora altamente tecnológica. Não queremos malote aqui na porta, não queremos papel, arquivos de papel. Já entra com uma bagagem séria para resolver. Pois é, eu já tenho aí um perfil de administradora. A B, a C, quem se adequa? Isso é de extrema importância para que eu possa atender esta demanda do condomínio. Né? Então, você assume o condomínio, você precisa entender o que aquele condomínio precisa. Eu tenho um condomínio que é altamente analógico. É papel. Marina, a gente gosta de papel. É papel elevador, é papel na portinha, papel nos caninhos. Então, eu não posso levar uma administradora altamente tecnológica. É bem mais barato, mas para eles não funciona. Então, o síndico precisa ter essa sensibilidade, perceber quais são as necessidades do condomínio, inclusive em relação à contratação da administradora. E um outro detalhe, na hora de você contratar uma administradora, um fator de extrema relevância, a idoneidade. Então, meninas, seja síndico profissional, seja síndico orgânico, quais habilidades vocês indicam que um síndico deve ter para ter uma gestão de sucesso? Marinéia já deu uns ganchos aí, então ela pode começar e a Vânia traz também a sua visão como síndica orgânica. Marinéia. Primeiramente, você precisa gostar de trabalhar com pessoas. Ponto fundamental. Você pode ser excelente em números, excelente em RH, mas se você não gosta de trabalhar com pessoas, acabou. Desiste. Não é para você. Não é para você. E depois você também tem uma visão genérica sobre administração, porque às vezes ele não é um administrador, ele tem uma outra profissão, mas ele precisa ter essa visão sobre a administração em si. Condomínio, hoje, ele é uma empresa sem fins lucrativos, mas é uma empresa. E como uma empresa, ele precisa de um executivo, de um gestor que tenha essa visão ampla da administração daquele negócio. Tanto faz ser um condomínio de 6 unidades, como eu tenho um condomínio de 6 unidades, como um condomínio de 400 unidades. Precisa ter essa visão genérica sobre a administração de empresas. Vânia? Então, pegando o gancho da Marinéia, quando a gente fala de falar com pessoas, a gente fala exatamente uma visão muito ampla, porque a gente lida com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os mais idosos. Nesse período agora de férias escolares, então, os condomínios, pelo menos o meu, onde a maioria criança e adolescente ali tá uma loucura. Porque aí eu tenho as crianças e os adolescentes no play, tacando fogo, literalmente, ali, e eu tenho os adultos reclamando da postura das crianças e dos adolescentes. E eu tenho que ficar nesse meio. É um trabalho de educar os adultos, né? Sim. Não é as crianças. Não, porque as crianças estão no lugar deles, no horário deles e fazendo a bagunça típica da idade deles. E aí eu tenho os adultos reclamando do barulho, da sujeira, do play que tá com água, porque eles não têm noção, eles saem da piscina, vão pro campo, eles saem do campo, vão pro banheiro, e fica tudo pingado de água. Aí eu ainda tenho nesse meio tempo os funcionários que estão reclamando, que disseram que já fiz a limpeza aqui agora, então a gente tem que ter assim, um jogo de cintura muito grande para lidar com esses, né, com esses diversos grupos ali, com diversas demandas diferentes e tudo em função de uma reclamação, que é o período que a gente está vivendo agora. É um malabarismo o tempo todo, né? E quando o síndico é profissional e não está lá nesses momentos, Mari, como é que funciona? Como é que você organiza
para que essa informação chegue para você e que você dê uma solução para as coisas que acontecem no condomínio. Eu pensei que ela ia responder assim, não, isso não acontece comigo sempre. Não, a cara dela foi meio enigmática, Eu né? jurava que havia essa resposta. Não, nos meus condomínios é todo Isso mundo não educado, acontece. eu eduquei todo mundo, entendeu? Então, eu costumo estar sempre com comunicados educativos, mencionando que a sua unidade autônoma é da porta para dentro. Perfeito. Da porta para fora, você está comungando algumas áreas. Como aquela área não é sua, você não pode tratar da forma como você acha que é o melhor. Então, isso é o tempo inteiro. O papel do síndico também é de educador. Então, eu não tenho grandes problemas com isso. Tenho problemas, mas não são grandes problemas. Mas quando eles acontecem, imediatamente o meu porteiro-chefe me comunica e às vezes um morador que está numa janela já fotografa, printa e me comunica. E eu procuro, quando é criança, eu procuro o responsável, peço para tomar uma medida imediata e quando é um adulto, dependendo da ação, eu marco uma reunião ou imediatamente providencio uma notificação para chegar lá no prazo máximo de 24 horas. Tá todo mundo já querendo fazer uma mentoria com a Marinéia, ela gente. quase falou o que eu falei com palavras bonitas. Meus queridos síndicos, vocês têm problema no condomínio? Essa moça aqui conseguiu uma comunicação e educar, né? De uma forma simples e não ter tantos problemas. É isso. Ó, já pega aí com ela, ó, me dá os modelinhos das É suas uma gestão comunicações. eficiente, ponto. Eu já quero o kit, Mari, eu quero o kit das Das comunicações, notificações, passo a passo não do que agressiva. faz. Uma escutativa E respeitosa. e não agressiva. E aí fica uma questão que está dentro da minha pergunta também. Curiosidades. O síndico, como é que é essa questão da carga horária do síndico? Você precisa cumprir um horário? Como é que é isso? Você coloca no contrato ali quantas horas você tem para cada condomínio? Explica aí para o pessoal que está assistindo e não sabe como que isso funciona. Olha, geralmente o edital determina quantas horas você precisa dar atenção ao condomínio. Por exemplo, amanhã eu vou a um condomínio que eles querem 20 horas semanais. Então, 3 vezes na semana eu cumpro essas 20 horas. Mas eu não tenho um cartão de ponto, um livro de ponto, não. Porque aí a gente já está falando de outra coisa. O síndico, ele não é o funcionário Não é do um funcionário do condomínio. Eu tenho uma carga de 20 horas. Presencial ou não? Presencial. Presencial. Então, eu posso chegar no condomínio às 22 horas e sair 1h da manhã. Estou cumprindo a minha carga horária. Entendi. Que, aliás, no início da gestão, a gente tem horários diversos, porque precisa entender a dinâmica do prédio. Mas o ideal é que cada condomínio, antes de contratar o síndico, determine que perfil de síndico eles querem e qual é a carga horária que atende. Quando eu sou convocada por um condomínio que não tem isso especificado, um edital, pela dinâmica do prédio, a estrutura do prédio, eu já sugestiono, olha, você vai cotar síndicos? Esse perfil aqui é para tantas horas. Se você fizer menos porque você quer mais barato, você não vai ter a entrega que você gostaria. Então, analisa isso com cuidado. Aliás, ultimamente eu tenho preparado edital para convocação de síndicos para alguns condomínios, aliás, para vários condomínios que não sabem nem como fazer isso. Quando eu chegava na assembleia, eles comparavam banana com abacaxi. E aí não tem como Não tem como comparar. Aí vai ser o preço, muitas das vezes, né? Se você não tem critério de comparação. Cai na questão, qual é o critério de escolha? É o preço. Eu não posso mudar o meu valor. Exato. E nem tem por causa do teu preço. Exatamente. Isso. Nem tem como mudar. E aí, falando um pouquinho disso, Vânia, um dos papéis da administradora é orientar o síndico, né? E o que acontece no dia a dia quando a administradora passa uma determinada orientação para aquele síndico e o síndico resolve... Não tô a fim de ouvir a Vânia, não. E faz errado. E você vê que você começa a acompanhar que aquilo está se tornando um problema condominial. A administradora, ela pode fazer uma ponte com o conselho, ela
procura um administrador ou ela fica rendida ali naquele momento? Como funciona? Dependendo da situação, eu faço contato com o conselho. Quando eu vejo que é algo que possa vir a me prejudicar, em função daquela atitude do síndico, eu faço contato com o conselho. E isso é importantíssimo na escolha de uma administradora. Você ter um profissional que não tenha medo de ver o errado e se posicionar, né? Já precisei fazer isso uma vez. De fato, o conselho, ele viu que da forma que estava sendo feita aquela gestão, ela não estava sendo de forma correta, estava trazendo prejuízos para o condomínio e para a administradora, e aí o conselho de fato interviu. Mas ao longo desses 27 anos, isso aconteceu apenas uma vez. Os síndicos, como você falou da sinergia dos síndicos, isso é muito importante. O síndico, ele precisa confiar na administradora e a administradora também precisa ter esse contato diário com o síndico. No momento em que você trabalha, um dando esse suporte para o outro, um trabalhando em conjunto com o outro, né? A gente consegue ter um resultado muito efetivo, um resultado muito positivo no final. E a gente costuma trabalhar dessa forma. Então, quando a gente verifica que o síndico está fazendo alguma coisa que não está de forma correta, às vezes até porque não trabalha, não está ali naquele dia a dia, não é algo que ele... Nós somos, a Marinéia é síndica profissional, eu sou síndica moradora, mas eu tenho, né, eu tenho a administradora, então a gente sabe de toda a parte técnica, mas nem sempre o síndico tem esse conhecimento técnico, então às vezes ele faz sem saber. E aí, no momento em que a gente identifica, de imediato a gente avisa, e dali mesmo ele já suspende, ele modifica. Já vi várias vezes os síndicos modificando alguma decisão em função de alguma orientação que a gente passa. Porque, assim, às vezes ele pergunta antes. Aí, quando ele pergunta antes, a gente até consegue, ele muda a decisão e resolve, tá tudo ok. Agora, o problema é quando ele não pergunta, ele age, às vezes acontece na assembleia. Aí tem que remediar. O síndico toma uma decisão na assembleia, aí a gente olha assim e fala assim, peraí. Não pode. Porque assim, na assembleia... De Deus, aqui não sim, pode. na assembleia eu não vou... consta em ata. Mas acontece muito, assim. muito. O síndico está aprovando cota extra na assembleia sem em nenhuma assuntos previsão. gerais. Aí eu devagarzinho, sim. Aí o que eu faço? Eu devagarzinho vou até ele, converso, isso aí acontece sempre, tá? Eu converso com ele, não faço nenhuma exposição do síndico naquele momento, né? Não tira a autoridade dele, de forma né? alguma. Eu vou devagarzinho, Isso é parceria converso também, né, com gente? ele, explico para ele, e aí ele para, né? Isso aconteceu recentemente. Ele, gente, peraí, a administradora está me posicionando aqui, que eu não posso fazer essa aprovação aqui agora, não sei o que. Maravilha. E aí, sim, é Tem por algum isso que síndico? é importante demais essa E sinergia até mostra para aquele entre síndico o síndico e essa a administradora tá prestando Sim. atenção em mim, então. Ela não tá ali só recebendo e pagando minhas contas. A gente Isso é está muito ali importante. trabalhando na Eu assembleia. penso assim, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente tem, assim, um parceiro, né, de que você trabalha junto, que você já gosta, que tem essa sinergia, né? Às vezes, só de olhar, a gente Também. já passa uma mensagem. Você tem algum síndico, assim, que Tem. você trabalha há muito Vários. tempo, que só de olhar ele sabe o que você Vários. quer dizer? Entendeu? Vários. Assim, eu tenho esse lado muito positivo com os meus clientes, até de uma forma geral, não só síndicos, mas os clientes do escritório. A gente está sempre em contato, a gente está sempre se falando, independente do horário, a gente está ali junto, e às vezes tem horas que eu falo assim... Aí eu falo assim, peraí. Aí tem uns que assim... Já entendeu? Tem já alguma entende coisa ali que não tá legal, exatamente. né? Até porque, assim, às vezes a gente nem faz, assim, sem querer. Se você mesmo leva um susto, assim, aí às vezes o síndico A fala assim, pessoa peraí, já vai já se se reinventa. É ali, igual não. filho, tá né? acontecendo. A minha filha, eu só olho e ela já... Tem alguma Desculpa. coisa errada. Suas Sim. filhas são assim, Mari? Você olha, elas já Sempre. sabem que tem alguma coisa errada. Sempre. Aliás, eu conheço uma das filhas dela, sou cliente no escritório que ela atua. Maravilhosa, e você consegue né? ver a continuidade da educação dessa mulher aí. A família. É muito lindo ver isso, né? Aliás, São depois os da valores, manhã, né? as gêmeas fazem 24 anos. Parabéns, gêmeas! A idade de Duda, a idade da Duda. A 24. Vaninha também, eu acho que ela tem essa relação com os filhos, né? Só olhar já Já. treme. Eu vi uma foto recentemente de uma São formatura, rapazes. é isso? Ele fez 18 Rapaz. anos, de domingo, dia Maioridade. 19. Dia 19 de janeiro, ele fez 18 anos. Tá aí. Vou falar aqui de um negócio que não tem muito a ver com o nosso papo, mas tem.
Como é que eles se comportam no condomínio sabendo que a mãe é síndica? Tem tudo a ver. Eu tenho Não pena... pode queimar o filme da síndica. Eu tenho pena deles, entendeu? Exatamente por isso. Porque assim, eu acabo restringindo muito as atividades dele dentro do... As atividades no modo geral, assim. Porque às vezes tem que ser exemplo, né? Sim, aí eu falo, Rafael, não pode. Mas eu vi fulano fazendo, eu falei, pois é, filhote, fulano mas não é filho da Mas síndica. você tem que ser o exemplo. Entendeu? Eu sei É. exatamente o que eles sentem. Eu- Eu estudei toda a minha vida no colégio dos meus pais. Então, Eita. cara, foi a vida inteira. Você tem que ser exemplo, você não pode fazer e aquela coisa toda. Então, assim, E já é uma não é pressão. fácil. É uma pra pressão, é uma criança. pressão. Sim, eu fico com pena às vezes, porque eu sei que eu poderia liberar, mas no regulamento não pode, e aí eu seguro um pouquinho e você fica naquela. É uma entendeu? pressão que dá certo. Dá, Eu dei dá certo, gente. Não, mas Então, dá. Uma pergunta tem que um não lado tá bom. na nossa pauta, mas que eu acho que é interessante, a gente também consegue ter a visão de ambas as partes. A orgânica, que tá lá todo dia, volta para casa depois do trabalho, e a profissional, que tem a carga horária para cumprir no cliente, mas que em algum momento não está naquele cliente, está em outro. Como é que funciona para vocês a criação do limite entre cliente ou entre Marinéia pessoal, Vânia pessoal, a vida particular? Como é que vocês limitam isso? Eu estou à disposição 24 horas, qualquer hora que ligar, eu vou... Como é que funciona isso? Marinéia, como é que funciona para você como síndica profissional? Eu estou à disposição 24 horas. Na minha ausência, eu tenho uma assistente que me auxilia. Então, todos os contatos, os grupos, ela participa. Se eu preciso, por exemplo, fazer uma viagem, o meu grupo de conselho já sabe, ela já sabe. Então, eles vão mandar mensagem, eu estou ali no grupo, mas quem vai responder é a minha assistente. Eu tenho um horário, geralmente o horário que eu determino é o horário presencial. Não quer dizer que eu não possa atender fora do horário. Às vezes acontece uma questão que foge à normalidade. Eu atendo sem custo nenhum. Quando o condomínio começa a trazer muitas demandas, além daquilo que foi contratado, eu chamo o conselho e coloco, olha, a gente está trabalhando aqui 12 horas semanais, mas olha aqui, ó, comprovadamente eu estou precisando atender 18 horas. Vamos conversar sobre essa hora extra? Ah, então vamos refazer esse contrato? Vamos... aditivo. É assim Perfeito. que eu trabalho. Perfeito. Né? E procuro sempre colocar, voltamos aos comunicados. Ao morador que... Ah, você atende emergência? Atendo. Tá pegando fogo? Não sou corpo de bombeiros. Tá pegando fogo? Você tem que ligar para o corpo de bombeiros. Na sequência, você avisa a síndica. Você me ligar primeiro, porque tá pegando fogo, o que eu vou fazer? Nada. É isso. Educação, educativo. O que é emergência? Tá aqui, emergência. Ah, o meu gatinho. Eu não sei salvar gatinho. Eu tenho medo de altura. A Franco já salvou um gatinho. Ah, fiquei presa no elevador. Eu não posso salvar um morador que está preso. Tem que ligar para a empresa do elevador. Na sequência, você me avisa que eu vou procurar o supervisor, dependendo da situação, pedir até uma preferência. Então, a gente mostrar para o morador que você é um profissional, qual a sua atuação, quais são os seus horários e nas emergências XYZ você realmente vai atuar. Perfeito. Eu acho isso importantíssimo, porque assim, você ser profissional não te impede de ser humano. Nunca. A questão é a seguinte, que as pessoas confundem. Às vezes, a pessoa, eu quero uma gestão humanizada, e ela tá ali, sempre dando atenção, e ela deixa de lado esse profissionalismo, porque você ir lá no contrato e falar, olha, tem aqui 18 horas, eu tô fazendo 20, isso é profissionalismo. Educar o seu cliente quando ele tem que te chamar numa emergência, numa urgência, e quando você está disponível no condomínio, é também uma... Ih, gente, faltou a palavra aqui. É uma forma de educar e as pessoas entenderem que você é uma profissional. Que você não é uma pessoa que vai ficar ali ouvindo todas as questões dele, porque isso envolve o tempo do condomínio. Então tem que ser pontuado também. Só quem fica 24 horas à disposição para tudo é o obstetra. Deu sinal, ele tem que correr.
É isso. E às vezes nem ele, tá? E às vezes não. E às vezes nem ele. Vani, como fica o seu interfone? Porque o WhatsApp a gente consegue ignorar. Tá aqui, o meu tá modo avião. Como fica o Tira seu do gancho. interfone? Então, no condomínio, pelo incrível que pareça, não tem essa demanda no interfone. Como nós temos a portaria 24 horas e durante a semana eu tenho um administrativo que trabalha no condomínio, tanto a portaria quanto o administrativo, eles filtram muito. Então, só chega para mim mesmo aquilo que eles não conseguiram resolver. E aí, quando eu chego do trabalho, porque assim que eu me candidatei, eu avisei para todos eles, isso eu deixei muito claro na Assembleia. Eu trabalho. Eu tenho meu trabalho fora do condomínio. Então, assim, se vocês acham que vocês vão me ver aqui dentro do condomínio, todos os dias, meio-dia, 1h, 2h da tarde, 3h da tarde, não vai acontecer. Porque eu tenho meu trabalho lá fora. Isso aí no dia que eu me candidatei, foi exatamente um dos meus itens com relação ao meu discurso, foi esse. E isso eu sempre deixei muito claro para todo mundo. Se precisarem de mim, todos os condôminos do prédio têm o meu telefone celular. Se for alguma coisa muito urgente, eles fazem contato comigo, mas assim, é muito difícil. Eles fazem um contrato com a funcionária do administrativo ou a portaria. E às vezes é alguma demanda que eles ali conseguem resolver. E na maioria das vezes conseguem. Agora, tem aquelas situações, como aconteceu, eu quis descer de madrugada para resolver. Para resolver não, mas pelo menos para estar ali junto com eles. Aí é de mim. Eu mesma quero fazer dessa forma, quero trabalhar dessa forma. E no escritório, os meus síndicos têm o meu celular. Então, assim, se houver necessidade, eles também fazem contato comigo. À noite, final de semana, mas também são situações muito extremas. Né? Sim, exatamente. Eu queria só complementar essa fala da Vânia, porque isso aqui não é uma realidade de todos os condomínios. Sei disso. Eu tenho um condomínio de 24 unidades, o funcionário só está lá 3 vezes na semana. Eles desenharam esse modelo. Aconteceu um problema lá na porta do elevador, nada grave. Um dictador que não estava fazendo o movimento correto, enfim. Marinéia, chama a empresa? Sim. Quem vai abrir a porta para a empresa entrar e fazer o reparo? Vocês vão pagar a hora extra do síndico? Silêncio. Vai Vocês pagar vão o meu, descer, vão vai receber? pagar o meu traslado? Ah, mas eu não fui eleito conselheiro para dar suporte ao condomínio. Vamos fazer uma reuniãozinha? Vamos. Coloquei lá na pauta. Eu fui eleita síndica. Eu sou uma mandatária. Eu não conserto porta do elevador. Perfeito. Eu não passo o dia aqui dentro. Se vocês não querem o curso de um funcionário num horário comercial para atender essas demandas, alguém vai ter que assumir Alguém vai ter esse que se trabalho. acomodar. Ou pagar por ele. Esse trabalho. Vocês disseram que não e querem até um funcionário. pagar, imagina, pagar um Uber para ela ir para lá só para ver uma questão. Não, mas faz é minha o menor hora extra. sentido. Eu digo pagar até a Não hora faz- extra do colaborador. Eu só quero 3 sim. dias na semana, eu tenho que rever isso, então. Sim, sim. Então, vocês não querem um funcionário aqui full time ou num horário comercial? O condomínio tem que absorver essas demandas, porque o síndico, seja ele morador orgânico, seja o profissional, ele não é contratado para ser síndico, zelador, nananana. É isso. O síndico tem que se posicionar. Se ele não se posicionar, ele vai ser engolido. E a resposta Porque das não duas tem, não casas, falta né? problema, né? No E condomínio. aí eu posso dar o resultado final dessa reunião? Sim. Entreguei uma carta de renúncia ontem. Fale mais sobre isso. Porque eles me contrataram e eles acharam inadmissível eu não estar lá no dia que a porta do elevador deu problema e a conselheira disse que ela não foi eleita para abrir a porta para a empresa de elevador. 2 dias depois, queimou uma lâmpada, tem 4 lâmpadas, queimou uma, o hall está escuro. Vocês precisam esperar no próximo dia que o zelador está aí. Não, você não vem trocar a lâmpada? Não. Não dá. Não. Realmente Na verdade, eles não queriam tem como. um funcionário, Não tem né? como. Uma funcionária. Depois a câmera ficou muito embaçada Você por causa demitiu o cliente, então. de ventania, a câmera ficou embaçada. Você não vem aqui para ver a câmera, limpar, fazer alguma coisa? Não, já chamei a empresa de câmeras. Na minha próxima visita, na quinta-feira, eu vou estar presente e vou ver o que aconteceu. Aí começaram a trazer algumas questões, a gente não discute.
Preparei a carta de renúncia e entreguei ontem. Não é do Eles seu perfil de eles cliente queriam também. faz tudo, eles não queriam Exatamente, eles não querem um síndico, é eles teu querem um perfil de funcionário cliente, 24 né? horas. Então, o condomínio precisa entender que perfil de síndico, que perfil de profissional, que perfil de porteiro. Eles não precisam de um Eles síndico querem. profissional, eles precisam de um zelador. Não, e que o não próprio tem. síndico, Ou um ali, síndico né? morador, nesse Ou um caso. síndico Um síndico morador morador que que estaria no prédio. Estaria E que ainda 24 horas. Mas que nem não é eu assim, coloquei essa questão. exatamente. Que nem o o síndico morador fica 24 vai horas estar à no prédio. disposição, porque o síndico morador tem Trabalha. férias, o síndico morador trabalha. Trabalha. tá É o que eu doente, deixo precisa ir muito para o claro lá. hospital, e o síndico morador Não, tem gente, as demandas. é inadmissível isso, né? Não, né? Imagina. Não existe. É o Mas mínimo, é uma outra o mínimo realidade. que você pode ter feito é entregar essa carta. Porque Não, imagina. E vice-versa. Eu acho que o condomínio ele tem que entender o perfil de profissional que ele quer lá dentro, mas o profissional ele tem que entender o perfil de cliente que ele deseja atender Sim, também. sim. Porque não adianta o nível da dedicação que Marinéia tem nos clientes dela, não vai ser todo o perfil de condomínio Não que vai. vai se adequar. E a gente falou isso no episódio passado, E né? existem síndicos, Roberta, que vão topar ir lá na hora, abrir a porta do elevador, trocar a lâmpada. Mas assim, é o papel que você se desempenha fazendo naquele momento. A gente não cabe em todos os lugares, e a gente nem deve caber em todos os lugares. Sim. Mas isso também acontece com o síndico morador. Com certeza. Entendeu? Não adianta. Vânia queimou a luz do poste. Eu vou esperar o zelador amanhã para trocar a luz do poste. Eu não vou subir no poste. Gente, é um desafio muito grande ser síndica. Eu acho. Se você não tiver um trabalho educativo e o seu posicionamento muito forte de quem você é, quais são as suas funções, uma cartilha mesmo. Eu acho que Sim. tinha que ter uma cartilha. Quais são as funções do síndico? Elencar ali, ó, uma dica para você fazer lá na administradora, entregar para os condôminos, uma cartilha. O síndico tem essas funções, gente, porque imagina, eu fico aqui pensando, eu recebendo uma demanda como síndica profissional para trocar uma lâmpada. Eu vou me sentir, gente, eu tenho muito mais coisa para fazer pelo condomínio do que trocar uma lâmpada. Eu sou responsável pela manutenção, eu sou responsável pelas economias do condomínio, pela Treinamento do pessoal, segurança do condomínio. Imagina, eu vou perder tempo trocando uma lâmpada. Eles precisam de um zelador. Não deixa subir uma escada para trocar de um zelador. Mas de vez em quando a gente recebe ligação de condômino reclamando que a lâmpada do corredor está queimada. E aí é onde a gente fala assim, mas eu não sou síndica do prédio, nós não fazemos esse tipo de serviço. Liga para a administradora. E aí briga com a administradora. Porque eu falei assim, mas isso daí você tem que fazer faz contato uma cartilha. com o síndico. Aí você faz assim, ó, você dá um kitzinho pro síndico, faz uma cartilha. Cartilha aí todo síndico seu, você dá uma cartilha. Olha, tem a cartilha entrega lá, síndica, você põe cartilha até o login do condôminos. condomínio, entrega, que você vai ajudar os seus síndicos. Outro problema grande que nós temos lá é com relação aos inquilinos na administradora. Porque assim, Marinéia sabe, existem os condôminos, que são os proprietários dos imóveis, e existem os inquilinos. E aí os inquilinos ligam para a administradora porque eles querem informações com relação ao boleto dele, com relação a outras informações, que elas são restritas do condômino. Aí eles brigam com a gente porque a gente não quer prestar aquele tipo de informação, porque ele está desconfiado do que o condômino dele, o proprietário do imóvel, está fazendo cobranças que não são devidas. Não são pra eles. E aí eu falei assim, tá, mas eu não posso entrar nesse problema entre vocês, porque eu não sei o que vocês contrataram. Aí eu passo uma informação que de repente não foi a informação que não é que vocês contrataram, é outra questão está no contrato de vocês. E aí brigam com a administradora. São muitos causos, porque né? a gente não está resolvendo, porque eles querem a cópia do boleto do que eles estão pagando. Eu falei, mas aí você tem que falar com o proprietário. Gente, eu entendo um pouquinho vocês também. Lá na Franco, às vezes os moradores ligam pra gente. Por que tá fazendo essa etapa agora da minha fachada? Liga lá pra empresa. Olha, senhor, tem um cronograma, o síndico deve ter passado. Se ele não passou, o senhor pode fazer contato com ele. E assim, a gente nem pode falar com o morador, porque a gente é prestador de serviço, a gente tem que falar com o síndico. Então, a gente atende, mas assim, são coisas... Ah, meu gato tem alergia à tinta. Voltamos àquela sua pergunta, o que síndico precisa ter? E eu respondi a vocês que primeira coisa é o relacionamento com pessoas. A segunda, terapia em dia. A terceira, alinhamento dos chakras. Mais alguma coisa, gente? Um exorcista ao lado. Trabalho com cristais. O personal trainer em dia ali pra gente, porque...
É importante Às a vezes atividade você trata a física pro cabeça e mental, né? na Tem que fazer comida. uma aula de boxe pra você botar toda a tua energia ali pra fora. Mas é isso, a gente tá chegando ao fim desse episódio, Ai, gente. que Mas pena. antes de terminar, a gente tem que fazer uma pergunta pra cada uma. A gente tem um momento aqui que é de compartilhamento. A gente está no Franco Conecta, a gente precisa se conectar e a gente precisa compartilhar conhecimento. E aí eu queria que vocês compartilhassem aqui, cada uma fala um nome, uma personalidade, enfim, que vocês acham que toda a nossa audiência deveria seguir. E aí que seja do mercado condominial, né? Já que a gente está falando para o mercado condominial. Quem que a nossa audiência não poderia deixar de seguir? Marineia. @Marineia Marques, física profissional. Pessoal, isso não é Meu ensaiado, Instagram. Não é ensaiado. É porque é unânime que a gente só traz profissional competente. Então é claro. Gente, é muito bom isso, é muito posicionamento, né? Mas assim, quem que... Fala um nome, Mari, que as pessoas deveriam conhecer assim. É uma pessoa que eu conheci no mercado, que eu admiro. Siga essa pessoa. Como síndico, como você quiser, do mercado condominial. Franco Vieira Engenharia, na pessoa de Roberta Budi. Os arrobas vão ficar aqui embaixo. Sigam de verdade que a gente vai cobrar, Siga, hein? com certeza. Então, Marineia Marques. Maravilhosa. Gente, isso aqui é muito... Não foi nada combinado, tá, gente? Mas, enfim, sigam a gente. A gente tá chegando ao fim. Eu vou dar um presente pra vocês, pra agradecer por vocês estarem aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da experiência de vocês. É um livro de mulheres que inspiram. Eu fui coprodutora desse livro, é um pouquinho da minha história. E o próximo da leitura. Viu? Já tá, assim que eu terminar já tá na fila. Já tá na fila. Maravilhoso. Tem várias colegas que escreveram junto comigo. Foi incrível. É um processo muito árduo escrever um livro, né? E eu escrevi um capítulo sobre autoconhecimento. E o próximo pod é acerca das mulheres no mundo condominial. Como elas têm se posicionado e crescido e criado visibilidade. A gente precisa falar sobre isso. A gente tem que escrever um livro, As Mulheres do Mercado Condominial. O que vocês acham? Sim. Muito bom. Tem muita história. Tem muitas histórias, né? Cada uma escreve um tema e a gente desenvolve um livro. Eu acho que eu vou pedir um patrocínio para Franco Vieira Engenharia. Mas tem muitas histórias E pra, boas ó, também. Vânia Pra Eli Rodrigues, Vaninha Eli claro. Rodrigues também, patrocinadora da causa do empreendedorismo feminino no setor condominial. Sim, isso lá no escritório, assim, acho que 100%, botar 100% do escritório são mulheres. Olha... Só tem E é um mercado, administradora de condomínios é um mercado muito masculino Muito ainda. masculino. Todos os nossos Eu acho funcionários. que vem mudando, né, gente? Sim. Essa realidade vem mudando, as mulheres Sim. cada vez mais ocupando seu espaço. A gente tem o nosso WCondo, que é o nosso clube que potencializa, e eu acho que é por isso que a gente está aqui conectado também, né? Acho que cada um tem a sua história, cada um tem as suas conexões e acaba vindo junto todo mundo no mesmo foco, que é de crescer juntos, se desenvolver juntos. E eu estou muito feliz de receber duas mulheres incríveis, que eu sou extremamente sua fã, apaixonada. você sabe, né? Eu Minha também best. sou sua fã. A gente fala muito assim, a gente conta essas situações negativas que acontecem no dia a dia, mas é um mercado muito gostoso, gente. Uma É um cachaça. mercado, exatamente, cachaça, é um a gente fala mercado isso prazeroso, A gente não entendeu? faz só relacionamentos, a gente faz amizades, como a Marineia e a Roberta mencionaram aqui. É muito gostoso dividir uma mesa dessa aqui para falar de trabalho com amigas, né? A gente comentou isso no último episódio. É gostoso fazer o que gosta, mas com pessoas que agregam. E eu acho que o clube que você mencionou, o WCondo, ele trouxe isso pra gente, né? Um lugar de fala, de posicionamento, mas de pessoas que se conectam ali, que trocam negócios, trocam intimidades, trocam e agregam uma na outra. Eu acho isso muito importante. Eu também estou Isso muito é feliz maravilhoso. de dividir essa mesa A com Vânia vocês. é patrocinadora do clube, a Franco Vieira também é patrocinadora do clube. Vou colocar aqui o @ do clube para vocês seguirem também. Independente de você ser homem ou mulher, segue o clube, porque tem muito conteúdo ali. E cada vez mais a gente vai desenvolver conteúdo lá no clube, né? E, gente, eu preciso terminar. O tempo tá acabando. Foi maravilhoso estar com vocês. Passa assim, né? Passa. Ó, Passa já muito acabou rápido. o tempo. 5 minutos durou esse episódio. E hoje Coisa. quem vai fechar o nosso Franco Conecta Pod é a nossa maravilhosa, a nossa Lari, que tá aqui.
me acompanhando nessa bancada. Gente, a gente tá 3 programas já, 3 Roberta. programas. E a gente vem falando de assuntos antigos, mas ao mesmo tempo novos no mercado. São coisas que não param, ocorrências do dia a dia. E é gostoso dividir isso com pessoas que dividem esse dia a dia conosco e falando de maneira simples, na prática. Então é um prazer estar aqui também com vocês e continuem assistindo, seguindo a gente continuar esse projeto lindo, que eu tô adorando participar. É isso aí, gente. Beijos. Até o próximo Beijo, programa. tchau, tchau.